Então eu sempre fui alguém que orava, que buscava Deus, e como eu te disse, tinha dias que eu não conseguia, não tinha força. E às vezes essas orações eram o que me fortalecia. Mas chegou um dia que eu cheguei da quimioterapia mal, muito mal, e eu me encerrei dentro do quarto. E não queria atender ninguém, não queria falar com ninguém. E realmente aquele dia ali foi um dia que eu realmente perdi a alegria da vida. Eu entrei dentro daquele quarto e eu desejei a morte. Eu cheguei a falar para Deus, Deus, me leva, não aguento mais. Não aguento mais. E o meu irmão tentou me ligar umas quantas vezes, eu não atendi, lá pela sexta vez eu atendi ele. Ele tentando conversar comigo, me distrair, e falar que tinha um amigo nosso que esteve ministrando na congregação que ele atende, e falou que era sobre Sadraque, Mesaque e Abednego e tal, só que ele ministrou de uma forma diferente. E se a gente falamos poucas palavras, eu desliguei o telefone. E eu me deitei e me veio o pensamento: quantas vezes eu estive pregando a palavra de Deus e falava assim: quando não tiver mais o que fazer, quando a porta se fechar, quando o médico dizer não tem cura, você tem que buscar ao Senhor. Quando não tiver mais o que fazer, é só Ele que pode fazer. O Senhor me lembrou disso naquele dia. E eu sem vontade, eu digo isso com muita sinceridade, sem vontade, peguei a minha Bíblia que estava próxima e disse: Senhor, quantas vezes eu ministrei e agora eu vou fazer aquilo que eu sempre falei em cima do altar. Abri em Daniel capítulo 3, história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eu estava lendo aquela história que o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua, e essa estátua tinha que todos se prostrarem, quem não se prostrasse seria jogado numa fornalha de fogo ardente. Então o texto vai começando a falar daquela história, de como é que seria. E quando os instrumentos tocam, só tem 3 doidos que não se dobram para a estátua: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei manda chamá-los e diz: olha, vou dar oportunidade de novo para vocês. A hora que tocar os instrumentos aqui, vocês se prostrem, porque eu não tenho mais o que fazer. O decreto está assinado. Se vocês não adorarem, vocês vão ser lançados dentro da fornalha. Novamente, aqueles 3 homens de Deus, né, não se prostram. E a condenação deles é jogar dentro da fornalha de fogo ardente. Me chama a atenção que eu segui lendo aquele texto, e a Bíblia diz que Nabucodonosor chamou 3 dos seus melhores soldados mais fortes para que levassem eles até a fornalha. Só que o fogo foi aquecido 7 vezes mais e era tão forte que os soldados que levaram ele para ser jogado na fornalha de fogo, eles foram mortos por aquele calor daquele fogo. Então os 3 soldados morreram. E ali foram jogados Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E quando eu cheguei nessa parte do texto, o meu quarto se transformou. Não era mais o meu quarto. O meu quarto se transformou assim num pedacinho do céu. É algo muito forte o que eu vivi naquele dia, naquele momento. E o Senhor falou comigo. O Senhor ministrou na minha vida dizendo assim: ó, estou te colocando dentro da fornalha. E quando eu ouvi a voz de Deus, parece que um ânimo veio, né? E eu segui lendo o texto bíblico. E aquele texto dizia que as cordas que amarravam eles foram queimadas. Tudo que não era deles foi queimado. E o Senhor ministrou de novo ao meu coração: estou queimando de dentro de você tudo que não é meu. Irmão, eu santarrão, né? Crente demais, e pensei: bom, tá queimando câncer. O Senhor ministrou de novo ao meu coração. O Senhor disse assim: eu não estou queimando apenas o câncer. Eu estou queimando o orgulho, a autossuficiência, o eu posso, o eu quero, tudo aquilo que está lá, vaidade. Estou queimando de dentro da tua vida agora. E nesse momento que o Senhor falou comigo... Às vezes tem coisas que a gente esconde muito bem das pessoas e não consegue esconder de Deus. Exatamente, não adianta. Deus, ele vai lá onde ninguém pode ir. Ele vai no detalhe. E aí o Senhor falou comigo assim, eu segui lendo o texto, né? O que aconteceu?
depois que foi queimado tudo que não era deles. A Bíblia diz que Nabucodonosor estava lá assistindo, de repente chama um dos seus oficiais. Não foram 3 que nós jogamos dentro da fornalha de fogo ardente? E o oficial fala pro rei, sim, rei, foram 3. E o rei responde, porém eu estou vendo 4. E eles andam dentro da fornalha. E um deles é semelhante ao de Deus. E naquele momento ali, o Senhor falou comigo e disse assim, ó, quando não existe mais nada de ti. É bem aquela palavra, que ele cresça e eu diminua. Quando não tem mais nada de nós, quando nós temos, Senhor, é tudo para ti. Quando não existe mais nada de nós mesmos, o Senhor entra em ação. E naquele momento, o Senhor entrou naquele quarto e eu recebi aquela presença de Deus, aquele ânimo que me veio trazendo força, me veio trazendo ânimo, determinação. E eu digo assim, eu remanguei a minha camisa e disse, agora eu não me entrego mais. Então foi nesse exato momento, durante essa experiência que eu tive com Deus, nesse dia, que eu já tinha dito assim, ó, acabou, quero morrer. Deus estava comigo lá. E ele entrou lá naquele quarto para me trazer força, determinação, me trazer garra para enfrentar e mostrar que se Deus é por nós, quem será contra nós?